Olá, turma! Nós vamos prosseguir com nossos estudos envolvendo funções trigonométricas e hoje nós vamos estudar senoides do tipo f de x igual a mais b seno de cx mais d. Observem que essa função aqui, em relação às que nós estudamos anteriormente, ela tem, nós acrescentamos aqui algumas letrinhas, alguns parâmetros que têm papel importantíssimo aqui na variação do gráfico da função, nesse caso, seno de x. Nós vimos, nas aulas anteriores, a construção do gráfico da função seno de x. É uma função periódica, de período 2π, ou seja, se repete a cada 2π radianos, limitada inferiormente pelo menos 1, superiormente pelo 1. Nesse caso aqui, f de x igual a seno de x, o A está valendo 0, o B está valendo 1, o C está valendo 1 e o D está valendo 0, certo? E aí, para a gente verificar o que cada um desses parâmetros influencia na construção do gráfico, eu criei aqui os controles deslizantes, o A, o B, o C e o D, que são exatamente esses parâmetros aqui que aparecem nesse senoide. Então, vamos ver ali no gráfico essa função. Então, a função em azul é o senoide f de x igual a mais b seno de cx mais d. Observe que a função seno de x ela está abaixo dessa função, porque ela está igualzinha a outra, nesse caso, né? Então, o A está valendo 0, o B está valendo 1, o C está valendo 1 e o D está valendo 0. Ótimo, então não houve modificação. E aí nós vamos analisar um a um. Então, primeiro nós vamos ver o que o parâmetro A influencia na construção do gráfico. Observe o seguinte, à medida que eu fizer a movimentação desse parâmetro aqui, vai aparecer a função seno de x em vermelhinho, que vai ficar paradinha aqui, e essa função em azul ela vai sofrer modificações. Então, vamos ver. Vamos pegar primeiro valores positivos para o A. Então, à medida que eu vou aumentando o valor de A, o que vai acontecendo com o gráfico da função f de x igual a seno x? Ele vai transladando verticalmente, ou seja, ele vai subindo à medida que o A é positivo, olha lá, e ele vai descendo em relação ao f de x igual a seno x, à medida que o A é negativo. Então, qual é a função do parâmetro A? Transladar verticalmente o gráfico da função y igual a seno x, f de x igual a seno x. Quanto? Transladar em quanto? Em A unidades verticais. Por exemplo, olha aqui, vamos pegar o A valendo 0,5, tá ali. Se você observar, do 0 para o 0,5, subiu 0,5 unidades verticais. Essa é a função do A. E se fosse menos 0,5, iria descer esse valor. Aí eu quero que vocês observem o seguinte, eu já falei isso para vocês num outro vídeo, esse valor aqui, sempre esse valor aqui vai ser o ponto médio entre o máximo e o mínimo da função. Então, olha só, nesse caso aqui, nós temos que o gráfico, ele tá vindo do menos 1,5, tá vendo aqui? Menos 1,5, até aqui o 0,5. Então, se você somar menos 1,5 mais 0,5, vai dar menos 1. Menos 1 dividido por 2, menos 0,5. É a média aritmética entre o valor máximo e o valor mínimo da função, tá? Isso aí vai ser o valor de A. O valor, agora nós vamos ver o que acontece com a movimentação ali do parâmetro B. Então, vamos lá. O parâmetro B, não vamos analisar o A agora. Ele vai fazer o seguinte, qual a função do parâmetro B? Olha lá, observem aí o que o B vai fazer. Eu tenho essas retinhas aqui para vocês acompanharem. O B está valendo 1, não está mudando a função. Então, vamos pegar valores positivos para o B, olha lá, O B, ele faz o quê? Ele comprime ou dilata, é essa palavra mesmo que a gente usa. Ele comprime ou dilata o gráfico da
função f de x igual a seno x, ó. Observe que se o b é maior do que 1, o gráfico está dilatando, está esticando. Se eu pegar um b entre 0 e 1, ó, entre 0 e 1, ó, o gráfico está comprimindo, ó. Ele está apertando, apertando, achatando, 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 até, ó, se eu pegar um b igual a 0, ó, pegando o b igual a 0, o que que vai acontecer? Não estou conseguindo colocar o 0. Ó, b igual a 0, você vai multiplicar por 0 a função seno, então ela vai sumir. É uma reta aqui, ó, certo? Nesse caso aqui, está sendo y igual a 0, f de x igual a 0, porque o a também vale 0. E se eu pegar os valores de b negativo, olha lá, observa, ó, aqui vamos colocar o b igual a 1, não mudou. Vamos colocar o b igual a menos 1, olha lá, ó. O gráfico, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar espelhado, aquilo que eu já disse para vocês, ó. Se aqui for negativo, tudo que estava positivo fica negativo e tudo que estava negativo fica positivo, certo? O gráfico, ele vai ficar espelhado em relação ao eixo x, ao eixo das abscissas, certo? E com a mesma coisa, olha lá, ó. Se eu pegar um b maior em módulo, né, do que 1, ó, ele vai esticar. Agora, se eu pegar um b entre 0 e menos 1, ele vai estar espelhado em relação ao eixo x, só que comprimindo, ok? Essa é a função do parâmetro b. Agora, vamos analisar o parâmetro... Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. O parâmetro b, ele nada mais é do que a média aritmética entre a amplitude aqui da função. Então, você olha, ó, qual o valor máximo, qual o valor mínimo, qual a distância aqui que tem entre eles e divide por 2. Aí nós vamos ter o valor de b, certo? Igual nesse caso aqui, ó. Entre o menos 2,05 e o 2,05, nós temos 4,1 unidades, não é isso? De distância. E aí, dividido por 2 vai dar o 2,05, certo? O A, ó, não subiu e nem desceu, não houve deslocamento aqui. Então, ele continua aqui no valor de 0, que seria o quê? A média aritmética entre esses, ó. Soma os dois, menos 2,05 mais 2,05, 0. Dividido por 2, 0, ok? Isso aí não vai mudar, mesmo que o B sofrer alterações. E agora nós vamos analisar o parâmetro C, certo? O parâmetro C, ele está diretamente associado ao período da função, certo? Essa periodicidade que a gente tem aqui no caso, que está sendo aqui 2π, porque o C vale 1. E aí, ó, existe uma formulazinha para a gente calcular esse período, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para a gente conseguir visualizar melhor, que o texto está um pouco claro. Então, olha lá, ó. Eu tenho o seguinte, ó, observe ali, ó, que o período dessa função com C valendo 1 está sendo o quê? 2π, ó. Como que eu calculo a formulazinha? Qual a formulazinha? Período da função trigonométrica seno vai ser sempre essa fórmula, 2π sobre módulo de C. Não vai ser sempre todas as funções dessa fórmula? Não. Para o seno e para o cosseno é essa fórmula aqui. Por quê? Porque a fórmula correta é período trigonométrico da função dado por o período trigonométrico da função padrão, seno x, cosseno x ou tangente x, dividido por módulo de C. Então, no caso do período da função seno e cosseno, é 2π. Aí, por isso que é 2π sobre módulo de C. No caso da função tangente, que nós vimos anteriormente, a função tangente ela tem período π. Então, o período da função aqui, quando tiver esses valores de A, B, C e D, o período da função tangente seria π sobre módulo de C. Isso aí nós vamos ver mais à frente. Então, no caso aqui, função seno e cosseno vai ser sempre essa formulazinha. Então, como C é 1, 2π dividido por 1 continua dando 2π, que é 6,28. Vamos começar a mudar o C, ó. Se eu pegar um C maior do que 1, ó, por exemplo,
C igual a 2. Ó, C igual a 2. Pegando o C igual a 2, olha o que aconteceu, ó. Tá vendo? O gráfico sofreu um achatamento, vamos dizer assim, um achatamento horizontal. O B, ele faz comprime ou achata, né? Comprime ou dilata, né? O gráfico verticalmente. O C, ele comprime ou dilata o gráfico horizontalmente, ok? Então, ou mudando o período da função. Então, nesse caso aqui, ó, o C valendo 2, se eu jogar aqui na fórmula, ó, o período dessa função é o quê? Π, é metade do período anterior, tá? Então, ó, a gente consegue observar aqui, esta função aqui, ó, ela se repete a cada meia volta, a cada π radianos, ok? Aí vou continuar, ó, pegando o valor maior, ele continua o quê? Comprimindo horizontalmente, mudando o período. Se eu, porventura, pegar um valor de C menor do que 1, olha lá, ó, C menor do que 1, o gráfico ele vai fazendo o quê? Ó? Deixa eu diminuir aqui um pouco para vocês conseguirem visualizar. Então, olha lá, ó. O gráfico, olha lá, ó. Se eu observar aqui, pegando um C menor do que 1, olha lá, ó, o gráfico está ampliando. Observe isso aí, ó, certo? Então, ó, e a mesma coisa, a fórmula. Porque imagine assim, vamos supor que ele está valendo 0,5, né? Então, se eu colocar aqui, ó, o C valendo 0,5, ó, 0,5, você está pegando 2π e dividindo por 1 sobre 2. Na verdade, você está multiplicando por 2, ok? Então, por isso que ele vai fazer o quê? Ele vai ampliar aqui. E, mesma coisa, se o C for negativo, que é muito raro a gente ver isso nas funções, mas pode acontecer, a função também vai virar, vai sofrer aqui essa translação em relação ao eixo X, mantendo o mesmo padrão, aumentando ou diminuindo, comprimindo ou dilatando, que é a palavra certa que é usada, ok? Então, essa aí é a função do parâmetro C, mudar o período. O novo período trigonométrico vai ser dado por 2π sobre módulo de C. E, por fim, nós temos o parâmetro D. O que o parâmetro D faz na função? O parâmetro D, ele translada o gráfico em módulo de D sobre C, unidades horizontais, certo? Então, olha lá, ó. E aqui, observe que o parâmetro C, ele não transladou o gráfico não se mexeu aqui, ó, para cá e para cá. Ele só ampliou ou reduziu, certo? A curva só achatou ou ampliou. Agora, o parâmetro D não, olha lá, ó. O D, ó, tá vendo, ó? A função tá transladando horizontalmente, tá indo para a direita ou para a esquerda. Quantas unidades? Módulo de D sobre C. Depois eu vou explicar por que é isso, por que é módulo de D sobre C. Aí, o que eu quero que vocês observem? Olha lá, ó, o D tá 0. Ó, o D tá igual a 0. Se eu pegar um D positivo, olha para que lado que o gráfico vai mover, ó. O D positivo, o gráfico tá movendo para a esquerda. E o D negativo, ó, o gráfico está movendo para a direita. Por que isso? Porque, na verdade, ó, essa daqui é a função. Vamos colocar o D igual a 0. Essa aqui é a função seno. Ok. Se você pegar isso aqui, quando você quer que a função aqui esteja nesse ponto, é porque esse ângulo todo aqui é 0. Então, se eu pegar o Cx mais D igual a 0, o que vai acontecer? Você vai jogar o D para o outro lado e o C dividindo. X igual menos D sobre C. Por isso, se o D for positivo, quando você igualar isso aqui a 0, você vai ter o X um número negativo. Então, por isso que o gráfico move para a esquerda.
Se o D aqui for negativo, quando você igualar esse ângulo aqui a zero, o menos aqui vai jogar para o outro lado da igualdade, cx mais D igual a zero. Então, se for menos, cx menos D igual a zero. Cx igual a mais D e passa o C dividindo depois. Então, por isso que se o D for negativo, o gráfico vai mover para a direita, porque na verdade o ângulo vai ficar positivo. É isso aí.